Neide Faria, já estamos no ar. Boa noite, bem-vinda à live do Léo. Muito obrigado pela sua paciência. Perdão pela questão técnica. Acontece, tem que atualizar a internet, é isso? Como está? Onde está você? Tudo em paz? Boa noite, Léo Ricardo. Boa noite a todas as mulheres e homens que participam desse momento do programa. Eu estou aqui em Pernambuco, me tornei cidadã pernambucana, estou aqui nessa ação junto à Secretaria Estadual da Mulher e fico aqui na região do Sertão do São Francisco, bem pertinho de vocês, aqui bem pertinho da Bahia. Atravessando a ponte, a gente está na Bahia. Então você E é está... um prazer estar aqui nesse momento com você. Muito obrigada, agradecida. A Secretaria Estadual da Mulher também agradece a esse convite. Então você está igual jogador de futebol que vai jogar na Europa. Tá com dupla cidadania agora. Isso, dupla cidadania, isso é muito bom. Na verdade, o Nordeste, a gente acaba sendo cidadão nordestino mesmo, né? Aham. Neide, mas a sua raiz é Morro do Chapéu. Nos fala um pouquinho de família por aqui, que a gente sabe que todos os que estão te assistindo, que são de Morro do Chapéu, te conhecem, né? Mas a internet é para o mundo e as pessoas, de repente, sabem da sua qualificação agora que você nos falou, da Secretaria Estadual da Mulher em Pernambuco, mas quem é Neide que iniciou suas bases político-partidárias, políticas públicas aqui em Morro do Chapéu também. Fala um pouquinho de Neide Amorrense. Que coisa boa falar de Neide Amorrense, né? Inclusive, trabalhamos juntos ali no período das comunidades eclesiais de base, né, Léo? Lembra, nós fomos catequistas e Sim. você passou também pelo processo de catequizando, foi um momento muito importante para as nossas vidas. Inclusive, eu devo muito a minha formação a esse momento. E, na verdade, eu vim ali de Fedegosos, né, daquela cidade maravilhosa, aquela comunidade rural que nos fez crescer ali. Chegamos no morro no período da escola, né, para estudar um pouco mais com toda a coragem de uma mulher negra e um homem negro que tiveram muita vontade de fazer com que seus filhos chegassem onde nós chegamos. Não foi fácil, eles tiveram muita dificuldade para nos proporcionar a educação naquele período. Nós tínhamos muito menos políticas públicas em todos os campos, sobretudo na educação, e a dona Nazinha e o seu Lié foram muito corajosos nesse sentido. E eu construí o meu processo de militância aí, como todos vocês conhecem. Quero, inclusive, mandar um grande abraço para todas as mulheres que fizeram parte, que fazem parte, que mobilizam a horta comunitária, todas as mulheres ali da Caixa d'Água, onde fizemos muitos momentos de troca, de experiência, de conversa, de diálogos, avançamos em algumas questões. Todas as mulheres ali do Vale Ouro e todas vocês, né? Eu tive um trabalho muito bacana, sobretudo pautado pela Igreja Católica, ali ainda enquanto comunidades eclesial de base, né? Onde a gente acredita que a fé e a vida vivem em comunidade. Militei no Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, sempre nessa luta de que as mulheres, e sobretudo as mulheres mais excluídas, que são as mulheres negras, as mulheres de baixa renda, estivessem nesse processo, né? Pernambuco me acolhe com muito carinho, eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito do trabalho que faço, né? Da continuidade, na verdade, do que fazia aí, juntos com essas grandes parcerias em Morro do Chapéu. E é isso, não é? Nós estamos aqui para estar construindo a igualdade, seja em que cidade, em que lugar nós estejamos. O nordestino tem essa vontade. E Verdade. quando tu trazes para falar sobre a educação e as mulheres negras nesse processo, eu fico muito satisfeita, porque tem tudo a ver com a minha história. Ok, Neide. Vou abraçar aqui a Amandinha Ferreira, chegou agora aqui junto com a gente. Abraçar também ainda aqui a turma do Facebook nos assistindo. No YouTube, a Procal Dantas, boa noite. Bom ver a amiga Neide, um abraço. Maria Cleófula, boa noite, Neide Farias. Toninho Bento,
Boa noite a todos da live. Léo, transmito um abraço a essa guerreira morrense, também cidadã petrolinense, Neide. E Laura Gamer também chegou aqui deixando um beijo de amigos, não sei, também no nosso chat. E a nossa enquete continua. Você responde para mim qual é o significado da sigla NB, a clínica NB em Morro de Chapéu, que é a nossa patrocinadora da semana, valendo recarga de celular, máscaras da live do site, camisa da ETEC e boné, e mais um livro, O Diamante Negro, do Dantinhas, Coronel Francisco Dias Coelho, né? Neide, você sabe que Morro de Chapéu ontem festejou 112 anos de elevação à categoria de cidade, né? E 8 de agosto nós tivemos live, tivemos desafio de mountain bike aqui, tivemos assinatura de obras no município, inauguração de obras no ICO, enfim, tivemos uma movimentação grandiosa apesar da pandemia, mas com o decreto estadual que permitiu a abertura desses espaços, Morro de Chapéu pôde festejar ainda de forma leve essa situação, mas houve a live com artistas locais fazendo uma grande festa. E ainda fazendo parte dessa programação do mês de agosto, vai acontecer um concurso de poesias. Dia 15 encerram as inscrições, dias 21, 22 e 23, é isso, Léo? Uma sexta, um sábado e um domingo. Sexta e sábado terminatórias e no domingo tem a grande final. 30 poesias, a pessoa que se inscrever pode inscrever 2 poesias. Não sei se você gostaria de falar disso, mas as pessoas trouxeram à tona, quando se falou no concurso de poesia, a figura de Raminho como poeta. Você poderia falar um pouco pra gente? Porque é uma situação saudosa, muito particular sua, mas a lembrança do poeta. Então, a poeta, e esse poeta a gente não tem como não estar sempre presente nas nossas vidas, não é? Uhum. Ele deixou, de fato, um legado na cidade. Tem aí várias poesias que se pensa em publicar, inclusive. E, assim, foi um camarada que construiu um processo bacana em Morro do Chapéu, no sentido de ter participado e ter ganhado o primeiro festival de música da cidade. E eu fico muito agradecida. Eu e Clarissa Gabriela, sua filha, nós ficamos muito satisfeitas em saber que o Morro está sempre lembrando da pessoa que foi Hamilton Farias, né? Hamilton presente sempre nas nossas vidas. E isso é muito gratificante para todas nós. E é um sinal de que Morro do Chapéu valoriza a sua história, né? Tem esse cuidado de estar sempre lembrando, pautando o que houve de interessante na sua história e o que houve de ruim para que a gente possa melhorar. Uhum. Então, Hamilton Farias presente e agradecida a vocês por essa grande lembrança sempre. Pois foi lembrado na Rádio Diamantina, inclusive eu até brinquei com os meninos da Toca, então, para homenagear Fazendo Farinha, que é uma canção, uma poesia que foi musicada, né, posteriormente por Ari Kleber no CD do Forró Chonado, e que a gente, vez por outra, toca, né, também na programação das rádios que a gente participa. De qualquer sorte, obrigado. Neide, essa temática que você traz da mulher preta, mudando um pouco a nossa pauta, mas olha o pessoal se manifestando aqui, ó. A Marciana responde a enquete, a Maria Cleófula diz, grande e admirável guerreira, lindo o seu trabalho, que Deus abençoe sempre, minha linda, grande abraço. Pernambuco presenteado. A Procal complementa, Raminho, meu querido amigo e colega de colégio, sempre fui sua admiradora. E aí a gente tem aqui já, Neide, uma discussão, sobretudo com as comunidades quilombolas, o pessoal tem participado, inclusive, de várias partes do Brasil, tem vindo mulheres pretas trazerem Tem uma temática interessante, eu vou buscar, que me passou o nome agora, mas a Sirlene Santos é quem geralmente nos traz essa pauta. E as discussões são as mais diversas possíveis, desde o que a gente produz aqui já na comunidade quilombola de Queimada Nova, até as dificuldades que foram inicialmente colocadas este início de ano com a questão da vacinação quilombola, com a situação da escolaridade, né? Da escola quilombola, que não se resume à mulher, mas que tem que ter toda uma característica especial,
né? E a nossa pauta, a nossa temática ficou exatamente esta. Mulher preta e as políticas públicas. Como é que você tem trabalhado isso aí e como é que a comunidade ou as comunidades com as quais você convive trazem essa temática no seu dia a dia? Então, Léo, dialogar sobre mulher preta e política pública, a gente precisa voltar um pouco à nossa história, não é? A Uhum, forma de como essas mulheres pretas foram trazidas para cá, junto aos homens pretos também. uhum, Voltar a todo o negacionismo que houve em relação às políticas públicas para com todas as mulheres de baixa renda, em especial as mulheres pretas, que é quem de fato é a grande maioria nesse campo. E essa questão ela se dá justamente pelo Brasil racista, pelo Brasil o país que foi o último a conseguir realmente abolir a escravidão, e uma escravidão que foi abolida da forma que a gente sabe, né? Muito uhum. pela metade, muito pela vontade política de um momento para favorecer também aquele momento atual da política no Brasil. Ela não veio de fato para favorecer o povo negro. E nesse sentido, as mulheres, como sempre, acabam tendo as maiores perdas no processo da política. E a gente teve um momento interessante no Brasil, não é? De 2004 até 2016, um incentivo muito grande às políticas afirmativas, as políticas que incluía de fato as mulheres nesse processo. Então, no processo da educação, no processo do fortalecimento da geração de emprego e renda, no processo da articulação propriamente dita, a gente teve aí conferências nos âmbitos municipais, estaduais e nacionais, a partir de uma organização da SPM, da Secretaria de Mulheres no âmbito nacional, que, a partir daí, fortaleceu as secretarias de política para as mulheres nos estados. Cada estado teve uma forma de lidar com essa proposta que muito tem transformado a vida das mulheres. E hoje, infelizmente, com todo esse retrocesso, a gente tem apenas 3 estados, que eu chamo de estados de grande compromisso com as mulheres, e entre eles o Pernambuco, com uma secretaria de política para as mulheres, com dotação orçamentária própria, com uma equipe de mulheres qualificadas para estar trabalhando em todas as cidades do estado de Pernambuco. Para vocês terem uma ideia, em cada estado de Pernambuco, nós temos o estado, o governador, a partir da Secretaria Estadual da Mulher, deu acesso aos municípios no sentido de ter uma coordenadora regional, que é, no meu caso, uma profissional como eu. Nós somos 12 coordenadoras regionais espalhadas nos municípios, nas regiões de Pernambuco, acompanhando aqui nas regiões as ações que acontecem no âmbito do município, fortalecendo essas mulheres aqui nos seus municípios. E aí a gente vem com várias discussões, desde o apoio as políticas específicas para as mulheres negras, e aí trazer uma saudação para o movimento de mulheres pretas, que mais uma vez trouxe as suas pautas no Julho das Pretas. Uhum. E aqui em Pernambuco, vários municípios apoiaram o movimento de mulheres, né, nesse diálogo, trazendo essa discussão, fortalecendo essa ação articulada das mulheres pretas. Uhum. E essas questões a gente vem dialogando junto às prefeituras, junto à Justiça, junto ao Ministério Público, junto a todas as secretarias, porque em todas as secretarias as mulheres estão ali. Cada secretaria tem uma política, e essa política precisa ter um olhar voltado para as mulheres, uma proposta
de ação voltadas para as mulheres, e para que isso aconteça, é necessário que haja essa parceria, né? Esse grande encontro de todos esses seres que formam, de fato, a gestão pública. Nesse campo, a gente traz também o fortalecimento das mulheres nas organizações sociais, seja a partir das mulheres nos sindicatos de trabalhadores rurais, porque aí a gente leva essa política específica para as mulheres rurais, né? Enquanto Secretaria Estadual da Mulher em Pernambuco. A gente vai estar junto também aqui com as mulheres feministas que acreditam que o feminismo fez a diferença no Brasil e no mundo, para que nós, mulheres, pudéssemos, inclusive, estar aqui hoje participando desse espaço, para que pudéssemos também participar enquanto profissionais em todas as outras áreas que antes eram vistas apenas como mulheres. Nesse sentido, a gente procura também fortalecer as grandes movimentações de mulheres, sejam a partir dos pequenos grupos de mulheres de cada comunidade, de cada município, de cada bairro, onde praticamente todas as regiões se tem uma rede de mulheres, cada uma com o seu nome, não é? Cada uma do jeito que as mulheres acham mais interessante construir. Na região onde eu atuo, a gente tem a rede de mulheres do Sertão do São Francisco, onde se escolhe sempre, a partir do diálogo, uma pauta a ser dialogada, a ser discutida. Em todo esse trabalho, o grande carro-chefe, por conta de toda essa questão que a gente vivencia de desrespeito à vida e ao corpo das mulheres, a gente tem trabalhado uma pauta com bastante ênfase a violência contra as mulheres. E a violência contra as mulheres, ela não vem apenas na repressão, ela vem também, não é, no cuidado de estarmos nos articulando, de estarmos dialogando, de estarmos nos formando, de estarmos nos capacitando para sair dessa situação. Outra questão é trabalhar a geração de emprego e renda, porque se as mulheres têm o seu jeito de ganhar a vida, de ganhar o seu sustento, elas têm também uma maior facilidade de sair desse ciclo de violência. Lembrando de que as mulheres também, que têm o seu sustento, elas vivem essa situação de violência, sobretudo no espaço doméstico, por conta de toda essa questão que a gente já conhece, né? De um país, de um Estado, de um Brasil patriarcal, que os homens ainda continuam achando que são donos e que nós somos posse deles. Então, assim, tem sido um trabalho muito bacana, com o apoio necessário para que essas ações sejam realizadas, né, em todos os municípios, atuando também em todas as comunidades rurais. Okay. Isso é um exemplo, inclusive, para outros estados no Brasil. Sem dúvida. Tem levado esse diálogo. Verdade. Nós tivemos aqui, Neide, na live do Léo, as promotoras legais pretas, as PLPs, a Silvana Veríssimo, que é de São Paulo, a Luciene França, que trabalha na periferia de Salvador. Inclusive surgiu uma proposta legal recentemente lá com relação a produtos e formas de se trabalhar as mulheres pretas. Nós falamos aqui do Júlio das Pretas também. Trouxemos uma live super interessante que foi Afrocuidados. No Dia dos Namorados, Amores, Pretas Também Amam, né? Tudo isso, todos esses temas foram provocados pela Sirlene, e a gente vai trazendo também a possibilidade de falar de várias situações que você colocou aí na sua fala, né? Os direitos que são desrespeitados, e no caso aqui de Morro de Chapéu ficou mais evidente a questão do desrespeito às comunidades quilombolas no tocante à educação. Isso é uma situação recente, lamentavelmente, que se busca solucionar. As pessoas estão se manifestando aqui. Nós perdemos o Instagram, a conexão com o Instagram infelizmente caiu, mas a Laura Gamer voltou aqui, a psicóloga Gina vai estar com a gente quarta-feira. O Balilio Josemar Bento, orgulho-me de ter dividido espaço e ter aprendido muito na década de 90 na militância e em palanques com esta guerreira, lutando contra regimes e conceitos podres que ainda teimam em se perpetuar na sociedade. Cacau Santana diz parabéns, Norberto de Farias, Vale do São Francisco é apresentado por uma mulher preta e empoderada.
e o professor Evaldo Marçal, ali da Floresta de João Dourado, boas ações que devem ser espalhadas por todo o nosso Brasil. Ô Neide, essa temática da mulher preta, o Barueri traz aí muitas outras temáticas que vocês trabalharam na criação do diretório partidário local naquela época, mas não era uma das bandeiras ainda tão aventadas. A política pública feminina, propriamente dita, sim, mas especificamente para comunidades pretas ou tradicionais, quilombolas, indígenas, enfim, ainda não era uma temática tão trabalhada. Está muito diferente esse universo hoje, sobretudo aí em Pernambuco, onde parece que, pelo que você nos coloca, e pela organização governamental, a visão é muito mais ampla e, obviamente, tendo condição, por você ter inclusive falado da questão orçamentária, para disseminar as propostas e fazer com que as comunidades participem destas discussões das políticas públicas para as mulheres e, por consequência, suas comunidades pretas? Então, ao longo da história, as mulheres negras elas já se organizavam, né? Ali no Quilombo tem uma coisa muito interessante, que ali, no momento que as mulheres estavam passando por todas aquelas situações cruéis, né, nas senzalas, na verdade, elas já estavam ali se articulando, se organizando. Inclusive, na saída lá da África, né, quando elas são trazidas na raça para aqui, elas já começam a se organizar. Nós tivemos também um processo educacional, um processo organizativo, inclusive, que perpassou por todos os partidos, de que não se pautava muito essa questão de forma tão direta como estamos fazendo hoje. Uhum. Isso tudo é um legado de todas essas mulheres que antecederam a luta, inclusive aquelas que começaram ali nas senzalas. As nossas mães que lutaram tanto aí em Morro do Chapéu e em outras cidades para que a gente chegássemos onde nós chegamos hoje, porque muitas delas dormiam na fila para conseguir uma vaga para nós irmos para a escola, para o ensino fundamental, era dessa forma. Então, essas mulheres todas, elas estavam construindo na sua prática esse processo. Só que, em várias instâncias, a gente não teve a coragem de trazer essa pauta. E hoje, sobretudo com esse grande avanço do diálogo das mulheres negras, trazendo o feminismo enquanto uma rede, uma articulação que precisa reconhecer as mulheres negras enquanto pessoas que já estiveram aí, inclusive trabalhando fora de casa, para que as mulheres brancas ficassem em casa, para que as mulheres brancas, na verdade, fossem para a rua, fossem trazer, publicizar o movimento feminista. Muitas outras mulheres estavam ali cuidando das suas crianças, cuidando das suas crias, trabalhando como doméstica. Minha mãe, por exemplo, trabalhando no rural, carregando água para a casa das mulheres brancas aí de Fedegozes. Então, essas mulheres, elas sempre estiveram em movimentos. Nós, mulheres negras, sempre estivemos em movimentos. O grande problema é a nossa representatividade nesses espaços. A gente está nessa luta, nessa busca para que mais mulheres estejam aí nos partidos, mais mulheres pretas estejam nas câmaras de vereadores, mais mulheres e vereadoras, mais mulheres pretas estejam em todos os espaços que se constrói, que se dialoga as políticas públicas. Afinal de contas, nós somos a maioria, afinal de contas, fomos nós quem, juntas com os homens pretos, demos a maior contribuição para esse país ser o que é hoje. Então, assim, esse movimento ele sempre aconteceu, ele foi invisibilizado por uma sociedade patriarcal, branca e muito racista. E esse movimento, inclusive, das mulheres pretas, a partir dos Júlios das Pretas, está fortalecendo muito essa ação, né? E, junto a isso, vem se construindo frente aos governos, e aí muitos governos sensíveis a essa desconstrução do desrespeito, da desigualdade social, de gênero e raça,
e a exemplo do estado de Pernambuco, né? Muitas questões interessantes nesse sentido acontecem também aqui na Bahia. Então, é interessante que nós, mulheres, e nós, mulheres pretas, nos atentamos para esses acontecimentos. Por exemplo, nós tivemos grandes avanços nas políticas públicas afirmativas, iniciando ali em 2004 até 2016. Infelizmente, a gente está perdendo alguns direitos adquiridos, então, por isso que a gente está sempre dizendo para as mulheres, vamos para a rua, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos saber quais foram os avanços que a gente já teve, vamos saber onde a gente quer chegar, onde a gente precisa de avançar, para, de fato, desconstruir todos esses paradigmas que faz muito mal para a sociedade. Verdade. A gente tem observado muito quando a comunidade tradicional, e a gente às vezes foca na questão da mulher, até porque tem sido uma pauta mais evidente ultimamente, sobretudo com a pandemia, né? A violência doméstica, o feminicídio chegando a escalas estratosféricas, né? Se já era algo a se cuidar numa situação considerada normal, imagine com a convivência mais cotidiana na residência, todos os dias de todo mundo de certa forma, suportando, que às vezes não é fácil você vivenciar isso. Eu concluo já, deixa eu só colocar aqui a fala do Jorge Bandeira, que diz: Neide, não perco as lives do Pensar Africanamente e as leituras do blog Geledes, é isso? Que são referências sobre a negritude brasileira imperdível. Jorge Bandeira de Feregosos também. Luzinete Mendonça, olá, boa noite, Léo Ricardo, boa noite a todos que estão assistindo esta live. Pois bem, a gente tem tido várias manifestações no sentido oposto à caminhada, Neide. As conquistas que você acabou de colocar, e elas estão vindo no sentido de desrespeitar, né, toda a luta, todo o suor que foi derramado, e por que não dizer sangue, em alguns casos, Verdade. né, para que se conquistasse direitos da mulher. Talvez a Maria da Penha tenha sido a de maior notoriedade, que não se resume à mulher preta, mas que abre um leque de representatividade. Mas, por outro lado, tem se usado também a questão da mulher para o benefício político partidário, não das mulheres das classes menos favorecidas, que buscam esta ascensão, mas daquelas que já estão lá, que herdaram politicamente alguma coisa, e quando de alguma forma a crítica é feita ao seu trabalho, à sua gestão, partem para se defender a partir das leis direcionadas a direitos adquiridos pelas mulheres. Como é que você vislumbra esta busca? Porque, na verdade, nem sempre estas que se apoiam nas leis em defesa da mulher são exatamente mulheres pretas. Como é que você visualiza tirar proveito daquilo que foi conquistado, não por elas? Então, o nosso diálogo é parte do princípio de que precisamos ir para as bases. A gente precisa voltar a dialogar com as mulheres. Eu estou falando muito aí da realidade de Morro do Chapéu, porque é o que você está me questionando. Mas é importante, é necessário voltar para as bases, voltar para o diálogo com as mulheres que estão, né, na margem da sociedade, que se encontram ali nos bairros, onde, inclusive, acabam sendo discriminadas por ser mulheres de baixa renda e, sobretudo, por ser mulheres pretas, para que a gente faça entender de que esse processo só vai ser desconstruído quando todas as mulheres entenderem o seu papel, entenderem a sua raça, não é? Entenderem a sua classe. Quando a gente ter esse entendimento, quando a gente passar a ter esse entendimento de classe e raça, nós vamos procurar votar em mulheres que, de fato, pensam nas políticas que serão comum a todas as mulheres, e especialmente aquelas que mais necessitam. Não é como tu trazes essa questão da pandemia, de fato, outras pandemias sempre houveram no nosso país, elas têm se intensificado mais nesses últimos 6, 8 anos, e aí a gente precisa
ter sempre também em mente de que somos parte dessa sociedade. Então, é importante que as mulheres que estão representando as demais mulheres nessas instâncias, elas consigam dialogar, consigam entender mais a história, consigam conhecer mais a história de vida de tantas mulheres que precisam das políticas afirmativas. Já que elas estão ali para representar todas as mulheres. A nossa luta, Léo, Ricardo, é de que nos conscientizamos que a gente possa estar levando esse diálogo para o maior número de mulheres e homens, pessoas da comunidade, para que as pessoas possam formar a sua opinião e ter esse entendimento de que em todos os espaços, para que a democracia de fato aconteça, a gente precisa ter a diversidade nesses espaços que definem as políticas públicas. Inclusive, a gente precisa ter esse entendimento de que é necessário desconstruir o preconceito com as mulheres lésbicas, com as mulheres trans, com as mulheres e os homens que tenham uma outra orientação, não é? Que tenham outra orientação sexual. A gente precisa quebrar, desconstruir esses paradigmas. Não estamos mais no tempo de ver a pessoa, de representar a pessoa pelo que ela se orientou sexualmente, pela cor da pele, pela classe social da qual ela pertence. A gente está aqui para construir políticas, para construir a inclusão de todo esse povo que faz esse país, de todo esse povo que faz Morro do Chapéu, com dignidade, enquanto pessoas que pagam, inclusive, o imposto para ter dignidade, né? Para ter as políticas voltadas para suas necessidades. Neide, tem algumas perguntas aqui chegando para você, mas deixa eu registrar também aqui a fala da Estela e do Cristiano. Boa noite, Léo. Chegamos atrasados, mas não poderíamos deixar de prestigiar Neide Farias, tia de Cristiano. Uma boa noite para ela, orgulho. Parabéns, Estela e Cristiano, que Humberto Barroso colocam aqui. Neide, você, além de militante política, partidária em Morro do Chapéu, você também, como você disse lá no começo, nossa colega catequista e tal. Como é essa movimentação toda de dentro para fora ou de fora para dentro do contexto religioso? Porque a gente agora passa a travar um debate ainda mais aprofundado, porque entra o contexto bíblico, entra toda a dificuldade que você acabou de colocar no universo LGBTQIA+, né? Enfim, como é que a religiosa Neide Farias se dá com a mobilizadora de políticas públicas para pretas nesse contexto? A religião não veio para nos definir. A religião veio para fazer a gente, né, se encontrar, nos articular, levar também essa troca para a população de forma mais coletiva. A religião não veio para nos fazer acreditar de que o Deus é um Deus que vai não é um Deus que vai cobrar o teu pecado, é um Deus que vai te amedrontar, é um Deus muito pelo contrário. A religião veio para nos fortalecer, para que a gente possa desconstruir todos esses processos. E aí tu me faz um questionamento que eu acho muito bacana de lembrarmos aqui. Por que as pessoas... Por que a igreja tradicional, a igreja católica aí do Morro, incluiu a missa do São Benedito no período da missa do Divino Espírito Santo, trazendo, inclusive, uma ação popular que era de um povo, de uma família negra? Quem pesquisou essa história? E aí, eu lembro muito bem que nós fizemos esse diagnóstico quando éramos catequistas aí no Morro. Então, assim, para a gente questionar essas histórias, por que a igreja traz todo esse movimento popular do povo preto para o âmbito da igreja institucional? Por que Morro do Chapéu, em Fedegosos, a gente deixou de cultuar São Cosme e São Damião? Eu, pelo contrário, todo ano, desde que a minha mãe foi para outro espaço, para a eternidade, eu
faço questão das minhas férias acontecerem 17 de setembro para ir para Morro do Chapéu cultuar uma cultura que ela acreditava e que ela nos fez acreditar, que é ali nos reunir em torno, não é, do Caruru, de São Cosme e São Damião, para louvarmos e dizer de que a comunidade precisa entender que a igreja não veio para tirar aquilo que a gente acredita, para retirar da nossa crença aquilo que os nossos ancestrais deixaram. Tudo isso é importante a gente questionar. Por que as pessoas não podem mais se encontrar nas suas casas, nos seus terreiros, para falar da sua forma de pensar a religião, não é? Para falar ali na igreja tudo isso que está acontecendo nesse país, para falar ali na igreja o porquê que a gente precisa votar com consciência. Quais as consequências que o voto traz para a nossa caminhada depois que se desmancha os palanques? Não, o palanque ele precisa acontecer durante os 3 meses de campanha, mas depois é política pública, é ação, é fazer o que o governo do estado de Pernambuco está fazendo, é trazer o povo quilombola, é trazer as mulheres de terreiro, é trazer as mulheres e os homens LGBTQ+, para dialogar as políticas, para construir. Para você ter uma ideia, Léo, eu acredito, eu não tenho tanta certeza para te colocar agora, mas acredito que o único estado que realizou a conferência para as mulheres agora nesse desgoverno foi o estado de Pernambuco. Então, é chamar o povo para conversar, é chamar o povo para pensar as políticas em todos os âmbitos, né? As políticas também de forma pensada para essa coletividade, para essa transformação social de gênero e de raça. A gente não está aqui para rezar e dizer amém. Jesus Cristo não fez isso, né? Ele não disse amém ao que estava acontecendo no período em que ele passou por aqui. Então, que o pastor não me defina, que o candomblé não me defina, que a igreja católica não me defina, que eu tenha esses espaços como meio de encontrar, de dialogar, de estar ali, né, em comunhão com as pessoas. Outro dia eu fazia um bate-papo, né? Apesar da pouca idade, eu já sou hipertenso, né? Herdei isso de família e isso me facultou o adiantamento da vacinação. Já tenho 10 dias que eu tomei a segunda dose, a imunização. E nesse dia da segunda dose, conversando lá com algumas pessoas, inclusive evangélicas, eu vi alguém arregalar os olhos quando eu disse que Jesus Cristo foi o maior político que esse planeta já viu. Porque qual era a luta dele? Era contra os grandes chefes, considerados líderes da época, os governantes da época. Então, ele fazia esse trabalho diante das pessoas, agora mobilizando-as para que elas viessem também participar do processo. O que não é fácil. As pessoas elas querem que o resultado chegue, mas elas não querem participar da busca pelo resultado. Isso é muito comum aqui, você vivenciou isso, você conhece de perto. Como é que Morro do Chapéu, por exemplo, apesar de estar distante agora, vivenciando outra realidade, mas o quanto a gente bate, às vezes dá murro em ponta de faca para ver as coisas acontecerem aqui. Né? E é depois discriminado porque você é isso, porque você é aquilo, só oposição e tal, mas são realidades que a gente precisa encontrar. Bom, tenho algumas perguntas aqui, deixa eu fazer, senão eu perco aqui o fio da meada. O Márcio quer saber de você e também de mim, ele já fez essa pergunta aqui para N pessoas que a gente fala das mulheres pretas. Márcio Garcia, não sei se você lembra dele. Pergunta para Neide por que os homens negros, em sua maioria, só gostam mais das loiras. E eles ainda dizem que as loiras chamam mais atenção. Fica à vontade para responder. Márcio, é que o sentimento afetivo, não é? O sentimento que nos une enquanto parceiros e enquanto parceiros sexuais não tem nada a ver com a cor da pele. Eu, por exemplo, fui apaixonada por um homem negro, tenho uma filha negra que está aí, não é, segurando a raça, mas hoje eu estou apaixonada por um homem branco, que é um homem, um poeta também, Léo. Vou te passar umas cantigas, umas músicas dele para que você
possa estar ouvindo e, quem sabe, divulgar aí no seu programa. Então, assim, todo esse pensamento que Márcio traz é um pensamento patriarcal e racista, né? Que a gente é parte desse meio. Nós somos partes. Esses paradigmas, eles vão desconstruindo a partir do momento que a gente também se deixa desconstruir. O sentimento, ele não tem cor, ele não tem idade, ele não tem raça. Inclusive, ele precisa ser respeitado a partir da orientação sexual de cada pessoa. Verdade. O Marcos Maia nos assiste lá de Brasília. Boa noite, Léo, e a todos. O professor Evaldo Marçal diz que temos que combater qualquer tipo de preconceito existente no nosso país. A Luznete Mendonça, que é vizinha do Evaldo. O Evaldo está de um lado da pista, da BA-052, e a Luznete está do outro lado, que é acho que é Lagoa dos Lundus, de João Dourado, também nos assiste sempre. Pois é isso mesmo, Neide. Porque independente da raça ou cor, temos que ter orgulho do que somos. A cor da pele não muda nada. Somos todos iguais. O sangue é igual o de todos. E o Márcio faz outra pergunta aqui, eu vou fazer para dar uma resposta que eu já dei a ele em outros momentos. Qual a opinião, Neide, a respeito das palavras do pastor Marcos Feliciano, onde o mesmo dizia que a maldição veio da África, segundo a Bíblia? E a Mariara chegou aqui agora dando boa noite. Gente, olha, não dá nem para discutir, não é para trazer esses nomes dessas figuras, trazendo esses pensamentos tão cruéis ainda da era do coronelismo, de fato fortalecer o pensamento deles. Eu só posso dizer de que ele precisa conhecer mais a história do Brasil. Conhecer a luta do povo negro, conhecer a luta do povo indígena, conhecer de fato a realidade desse povo para saber o que a África trouxe de contribuição e quem foi que de fato construiu esse país. Eu não tenho muito, sabe? Eu quero só acrescentar um adendo aí na sua fala. Primeiro dizendo aqui que o Barroso respondeu tanto no Facebook quanto no YouTube a nossa enquete, o que significa NB. Fiquem à vontade para falar. E quero complementar dizendo, Márcio, o que eu já lhe disse em outros momentos. Procure revistas de renome mundial como a Nature, Science, e procure saber o que é DNA mitocondrial. Sabe por que se diz que a maldição veio da África? Porque a Eva dos tempos modernos era africana. E a partir dela, os seus filhos migrando para a Ásia, surgiram os asiáticos que tiveram que se adaptar às condições climáticas. Não dava para ter a melanina, a cor da pele preta, num continente gelado. A pele ia ficar branca porque não tinha sol. Como é que você ia ficar preto? Como é que você ia pegar a cor de pele? Né? Conhecer a história. Aí você tem essa disseminação quando os continentes se dividem e eles partem para o norte, Europa. Frio, gelado, também teve que se adaptar. Olha os pretos da Ásia Central dividindo com a África. Por que é que eles têm um tom de pele cafuso, né? Aquela somatória de cores? Porque o sol do deserto é escaldante. E é natural que ao sol a sua pele vai ficando escura. Isso aí não tem para onde correr. E nós, os ameríndios, somos a última das disseminações do DNA mitocondrial. Eu já disse isso aqui e peço para que você consulte só vou lhe dar essas duas revistinhas que ninguém nunca ouviu falar, Nature e Science. Só essas duas. Ninguém nunca ouviu falar dessas revistas, né? O mundo nunca fala delas, a não ser todos os dias. Procure lá o tema DNA mitocondrial. Tem sido o tema mais polêmico dos últimos tempos por conta da pele preta e principalmente fazendo passou a expressão agora, uma parábola não exatamente, mas uma situação para você perceber do sangue preto que está contido na maior parte da população mundial. 54% do sangue que corre na sua veia, Márcio Garcia, é preto. É de origem africana. Você pode ter o zoinho azul, verde, os cabelos grisalhos, galego, branco, como você quiser dizer. Mas 54% do sangue é preto. E isso é inaceitável para muita gente. Talvez você se recorde de gente que nunca aceitou isso e queria raça pura, raça ariana, Hitler, etc, 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 etc. Tá? Só para completar. Mariara diz, sou amarela, mas amo o negro, tenho a negritude na minha alma.
Maria Cleófula, parabéns. O Yara Silva, parabéns, Léo. Humberto Barroso, sabe as palavras, excelente compreensão, Neide, parabéns. Marciana Santos, dá ênfase a esse tipo de comentário, só parece que as pessoas têm o mesmo pensamento. Racista, preconceituoso e nojento. Evaldo Marçal, Léo, tanto Luzinete como eu mora na parte norte do município de João Dourado. Ah, são vizinhos, que legal. Porque o Marco Feliciano falou isso em culto. Márcio, simples. Conhecimento nos leva a enxergar diferente as pessoas. Então, se eu só conheci a doutrina evangélica, eu vou abominar o restante. Se eu só conheci a doutrina católica, eu vou criar em dado momento, para os mais radicais, um atrito com o evangélico. Porque o evangélico é protestante. Evangélico todos nós somos. Todos nós acreditamos no mesmo evangelho. Há apenas uma diferença de interpretação. Se Neide quiser comentar, fique à vontade. Né? Agora sim, a situação do evangélico nasceu a partir do protestantismo de Martinho Lutero. Ele protestou contra a igreja. Ele foi excomungado e ele criou a forma dele de avaliar a questão bíblica. E para fechar, e Neide comentar também, por que abominar a cultura africana? Porque não conhece o que significa a religião africana, como ela se dá, o que é aquela cultura, o que é que eles, qual foi a tradição passada de pai para filho no tocante à religiosidade. Neide, se quiser complementar, eu tenho mais falas aqui. É isso, né? Abominar a cultura afro-brasileira é, de fato, diminuir a grande maioria da população. A população brasileira, na sua grande maioria, é resultado dos ancestrais que chegaram aqui da África. Isso a gente não pode negar, isso não tem nenhum pastor que possa negar, nenhum padre que possa negar. Agora, o objeto político que a política pretende fazer, implementar no país, traz essas questões para que, de fato, amedronte a população, para que, de fato, as pessoas negras sintam vergonha, sintam medo de dizer, de se afirmar negra, para que, de fato, a população de baixa renda sintam vergonha, sintam medo de se afirmar de baixa renda. No momento, e aí eu repito, que nós nos entendermos que classe social a gente pertence, que raça a gente pertence, a gente vai ter muito mais gente comprometido com essa transformação nos espaços que estão aí para dar essa condição de transformar as políticas públicas. Uhum. A gente nunca vai ter projeto de lei pensado por mulheres brancas a partir da realidade das mulheres negras. Quem vive a anemia falciforme, não é? Na sua grande maioria, é a população negra. Se nós não tivermos a população negra nos representando nesses espaços, dificilmente a gente vai ter um projeto de lei que a saúde no município assegure com respeito e dignidade o atendimento a essas pessoas. Uhum. Se nós não tivermos esse entendimento de raça, a gente também nunca vai ter na saúde uma pesquisa mais aprofundada para saber por que nós, mulheres e homens negros, sofremos de determinadas doenças, por exemplo, como a pressão alta, Uhum. não é? Como a diabetes, que, claro, os estudiosos, pesquisadores dessa classe já traz definições de que isso tudo faz parte do processo de desrespeito, do processo de falta de política pública que o povo preto vivencia nesse país, desde que saíram das senzalas. Então, toda essa situação nos causa esses problemas que estamos vivenciando aí e que não se procurou ter uma solução da forma mais ampliada, da forma que a população preta precisa. Mais precisa. Verdade. A Sirlene Santos chegou aqui agora, diz: boa noite, só consegui chegar agora, estava em outro compromisso e agoniada para vir para cá. Eu tenho certeza de que brevemente a Sirlene vai marcar uma live e vai convidar você aqui para vir participar com a gente, viu, Neide? Ana Cristina Melo, minha princesa linda. O Jorge Bandeira diz: Neide Faria, você conheceu Dona
Dona Laura de Fedegosos. Desculpe, todos os anos vou ao Caruru do terreiro de seu Emílio e Laura. Maria Cleófula, o preconceito desse povo não passa, é inacreditável. A Ana Cristina completa exatamente. Marciana Santos, triste realidade. Maria Cleófula, a falta de informações, querem se manter ali parados no tempo. E Ana Cristina, que orgulho dessa mulher que a senhora se tornou. E a Silene Santos disse isso mesmo, Neide. Infelizmente estamos vivenciando isso. O oprimido ficando do lado do opressor, batendo palma para seu algoz, ao invés de reconhecer de onde vieram e quem de fato é seu aliado. Olha que fala importante, interessante de quem você acabou de dizer, de quem vivencia o problema, né? de quem conhece. É incrível essa por dentro. situação. Agora, mais uma vez, a gente não pode culpar o oprimido. Mais uma vez, a gente tem que perceber de onde vem, não é, essa ideia de que as pessoas permaneçam na opressão, mesmo estudando, mesmo participando de lives tão bacana quanto essa, ainda se continua fazendo questionamentos de né, assim, dessa forma racista e preconceituosa. Então, assim, de fato uma organização política para nos tornar nesse processo de escravidão mesmo, nesse processo de coronelismo mesmo, nesse processo de desrespeito à vida na sua diversidade. Eu queria só fazer um adendo aqui à sua fala. Eu tenho buscado, da mesma forma que eu tenho aprendido nas lives, né? Por exemplo, a saudação, boa noite a todos, todas e todes. Isso aí eu tenho começado a incorporar ao meu trabalho no dia a dia, inclusive no rádio. Né? O Milton aqui, parabéns pelo tema de hoje, boa noite. Lá na Rua dos Moita também nos acompanhando. E eu costumo tentar diferenciar o seguinte: não é a questão política em si, na acepção da palavra, mas o partidarismo. Esta divisão que provoca nas pessoas o seguimento por algumas falas que, em dado momento, parecem ter um significado, mas pela falta de conhecimento da realidade, né, as pessoas acabam se deixando levar por aquilo que dizem. A Silene diz, jamais culpar. Vamos continuar na luta pela libertação. E a Maria Cleófula complementa, verdade, querida. Ô Neide, como é que você tem conseguido trabalhar políticas públicas, sobretudo no tocante à educação, nesse período de pandemia? Como é que você tem trabalhado isso, visto que não só a mãe, já com seus afazeres domésticos, eu tiro aqui por dentro de casa, né, trabalhando fora, tem que vir cuidar da casa, do marido, do filho, e ainda em dado momento, sobretudo por ser de uma classe menos favorecida ou de uma comunidade tradicional, também ainda tem a necessidade de estudar, né? Como é que você tem trabalhado isso aí com essa pandemia pelo meio? Você traz três questões muito interessantes, em que inclusive já falamos aqui, não é? Mas é importante a gente reafirmar. Sim. Que são três problemas que nós precisamos desconstruir nesse país para que, de fato, a democracia aconteça. Somos a participação das mulheres no espaço de poder. Cada dia a gente tem menos mulheres ou menos diversidade de mulheres ali participando. A questão da violência, do desrespeito ao corpo e à vida das mulheres. E a questão do serviço doméstico. São três grandes questões que precisamos sair dessa inércia, porque não é fácil as mulheres participarem de um diálogo desse que nós estamos pautando aqui agora, porque na maioria elas estão realizando ali o alimento para os filhos, para o marido, enfim. Sim, verdade. Fazendo esse serviço doméstico que ainda é destinado apenas às mulheres. Então, tem se pensado, inclusive tem várias campanhas, inclusive tem uma campanha do MOC aí na Bahia, muito interessante, em relação à distribuição do serviço doméstico. Por que as mulheres ficam de fora, né, de determinadas questões, de determinados aprendizados? Porque o serviço doméstico toma muita parte do seu tempo. E a gente precisa entender de que, se estamos em casa, o que tem
para fazer ali naquela casa precisa ser dividido entre os homens, as mulheres, as meninas e os meninos que estão ali, para que as mulheres possam estar nesses espaços, para que as mulheres possam estudar, mas estudar sem tanto sofrimento. Por incrível que pareça, quando as mulheres começaram a ter direito à educação, que demorou muito, a gente sabe que ali no Brasil colônia, só os meninos e homens brancos tinham direito a estudar. Depois, não é, com muita luta, as mulheres brancas começaram a estudar. Depois, com muita luta, nós fomos entrando mulheres e homens pretos com vidas mesmo aí perdidas para que a gente conseguisse essas políticas. Hoje, por incrível que pareça, nós não queremos isso. A gente quer que os homens também tenham o mesmo interesse pelo estudo, pela leitura, para estar participando desses processos, para que eles desconstruam também esse entendimento que o regime político há anos colocou na nossa, não é, no nosso entendimento aqui no Brasil. Mas, por incrível que pareça, as mulheres ultrapassaram os homens nesse sentido. Tem um número maior de mulheres universitárias, um número maior de mulheres que concluem o ensino médio com muita dificuldade, porque além de todas as dificuldades que a gente encontra no campo da política pública, a gente encontra no campo dessa política da nossa casa, onde a gente não distribui esse serviço. Eu achei muito bacana esse teu questionamento. Não sei se eu consegui te responder. Com certeza, foi bastante objetiva no sentido. Deixa eu abraçar aqui a Helenice Barreto, tá no Facebook. O Marco Viena, o Priquitão, tá aí também em Pernambuco. Não sei se vocês são vizinhos, não sei. Mas é um sítio aí à beira do Rio São Francisco e sempre acompanha nossas lives. Fico muito agradecido. O professor Evaldo Marçal diz que todas as lives que assisti têm fundamento e vai ampliando meus conhecimentos como professor de história. Olha que legal. Jorge Bandeira, Neide Farias repete a pergunta do Caruru. A Ana Cristina, precisamos quebrar esse tabu de que só a mulher deve exercer as atividades domésticas. E o Márcio Garcia me pergunta se eu afirmo que o pastor Marcos Feliciano é racista. Afirmo. Sim. Sem tirar nenhuma vírgula do sim para complementar. É racista. Aí eu faço a pergunta do Jorge para Neide. Se você conheceu Dona Laura e o Caruru do terreiro de São Emílio, Dona Laura, se você já participou. Eu saí de Fedegosos ali já para vir para Morro do Chapéu para estudar, porque infelizmente lá a gente só tinha até quarta série naquele período. Mas ainda menina, fui para esse Caruru sim com a minha mãe. Minha mãe fazia questão de nos levar para esse espaço, né, onde o nosso povo preto sempre acreditou. É uma forma do povo preto se encontrar, conversar, dialogar e, sobretudo, partilhar. Isso a gente sabe fazer muito bem, senão teríamos morrido ali quando saímos da senzala sem direito a nada, não é? Sem direito a casa, sem direito à educação, sem direito à moradia. Essa partilha foi sempre muito presente na vida desse povo. Verdade. Neide, por hoje, eu me dou satisfeito porque nós já conversamos. Não sei se você também teria algo mais a abordar, mas eu torço e garanto que a partir desse papo de hoje, que é a Sirene acompanhando, e ela vai assistir depois, você será convidada para outras lives em conjunto com outras mulheres pretas, porque é um tema que a gente sempre traz à tona aqui. A gente tem, nesse período de pandemia, Rosa Maria, um abraço, Rose, um abraço, Normeide, também aqui nos assistindo, tá? A gente tem trazido várias temáticas aqui que são muito pertinentes e que a gente precisa estar debatendo no dia a dia. Por exemplo, nós temos aqui uma turma que sempre nos traz a possibilidade de pautar o TEA, o transtorno do espectro autista. Amanhã a gente vai falar um pouquinho, é mais light, é poesia. Quarta-feira eu já trago aqui psicologia com a Associação dos Amigos, Pais, Amigos e Estudantes de Morro de Chapéu, que o pessoal que estuda em Salvador, em IDC e tal. Na quinta-feira a gente já vai falar do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Várzea Nova, que é o antigo FUMAC. Você conheceu bem a sua época, né? Era uma briga pela presidência, que geralmente era indicado pelo prefeito. É a velha história da raposa tomar conta do galinheiro. Ainda acontece muito, mas é uma realidade do nosso Brasil. Então, assim,
Aqui a live é de segunda a sexta, a gente está aqui às 18 horas. Nós reeditamos um quadro que foi sucesso na Rádio Diamantina, quando nós dirigíamos a emissora, que é o Dê Sua Nota, né? Tipo, para quem você tira o chapéu. Só que aqui você recebe 11 temas da sua área de atuação, vai atribuir notas de 0 a 10 e não pode repetir nota. Você tem que dar um 0, tem que dar um 10. Tem que ser nessa linha. Então, é por aí que a gente tem trabalhado aqui. E desde o nosso tempo de rádio, na cidade, a gente continua no rádio, mas não é no Morro mais, é em Jacobina, a gente tem buscado pautar nosso trabalho em fazer o povo pensar. Essa é a proposta. Eu não quero aqui trazer o pensamento pronto. O meu pensamento é um, o seu é outro, e eles se convergem ou eles divergem. É preciso haver a divergência também. A Jainara Gabriel chegando aqui. Parabéns, muito bom o papo, muito conhecimento. Procal. Muito enriquecedora essa entrevista com a companheira Neide Farias. Rose Maria diz que é Petrolina Pernambuco também presente. E aí eu deixo você à vontade, ou para considerações finais, ou para uma nova abordagem. Toinho, parabéns, Neide, cada vez mais conhecedora e mostrando toda a sua capacidade e luta. Que bacana! Eu estou muito agradecida, Léo, de participar desse momento. Te confesso que eu tive um dia bem corrido hoje. Eu já me sinto também satisfeita desse debate e assim dizer de como tu consegues conduzir para que a gente possa trazer as informações de forma mais precisa. E assim, um conselho para todos os municípios, eu acredito que Morro do Chapéu, Jacobina, os municípios aí na região não conseguiram ainda pautar esse debate de um organismo de política pública para as mulheres no município. É importante. As mulheres precisam estar dialogando com o gestor, a gestora, o que de fato é melhor para essa transformação social e de gênero. Então, pensem nisso e pode contar com Pernambuco, que a gente está aqui para dar o apoio nesse sentido. Uma outra questão que acho bem interessante da gente estar dialogando, para que a gente, de fato, possa fortalecer as mulheres em todas as instâncias, é a implantação dos conselhos municipais de política para as mulheres. A gente tem N conselhos e a gente não tem um conselho ainda em todos os municípios, exceto Pernambuco, viu? A gente já tem 84% dos municípios com os conselhos de mulheres implementados. E é muito interessante porque você tem ali o pensamento da sociedade civil e do governo, o pensamento das diversas faces de mulheres. E como você diz, não é para pensar como eu, é para pensar. A gente precisa pensar. E eu quero te agradecer e dizer da importância desse momento, da importância do rádio, é esse o papel de vocês, todas e todos e todes, enquanto comunicadores, né, de estar trazendo essas pautas para que a gente possa ir rompendo e desconstruindo esse paradigma do patriarcado, do machismo e do racismo, que só faz mal para a sociedade como um todo. Quero agradecer aqui. Toinho, ele voltou aqui a falar conosco, mas tem algumas falas para fechar. Porque foi Toinho que nos passou o seu contato, que sugeriu sua participação. E eu fico muito agradecido também porque, assim, além de ser um bate-papo enriquecedor, a gente também, como disse Cal lá no começo, né? Que bom ver minha amiga Neide, que há muito tempo eu não vejo. Então, a oportunidade dos morrenses se reencontrarem, mesmo que virtualmente, até porque a pandemia nos obriga a isto, né? O Jorge Bandeira diz que responde ao Márcio que o Marcos Feliciano não deve ser racista, porque ele não é branco. Basta olhar o cabelo dele. Se for racista, é falta de espelho. A Maria Cleófula, maravilhoso bate-papo. Parabéns, muito enriquecedor. Grande abraço. Chama ela novamente. Este coraçãozinho aqui. A Ana Cristina também. O Jorge Bandeira, parabéns, Neide. No próximo Caruru nos encontraremos. O Toninho, sabia que seria de grande relevância a sua participação na live. E a Maria Cleófula, parabéns a você, Léo Ricardo. Eu fico agradecido. Você sabe, Neide, que a gente, desde a formação da igreja, de catequista, do colégio, do centro cívico do colégio, a gente sempre foi da luta. Hoje, por sinal, estou presidente do Conselho Municipal de Saúde, aqui em Morro do Chapéu. E acompanho o Conselho de Cultura, de Políticas Culturais. Agora está se pretendendo criar o Conselho de Turismo, que já devia existir há anos, né? O Conselho de Educação, de Alimentação Escolar, né? Enfim, ajudamos a criar também a Associação
dos pais, alunos e amigos dos estudantes de Morro do Chapéu em Salvador e em Irecê. Então a gente tem participado do controle social. Se a gente tem conseguido fazer isso acontecer, não sei se é o resultado final, mas provocar o pensamento nas pessoas, sim. A Silene diz aqui, parabéns, vou assistir sim, desde o começo, precisamos de vozes como a sua. Pronto, já está feita a intimação. Eu sabia que ela ia fazer a intimação aqui. Mas é brincadeiras à parte. Acho que é importante nós mantermos esse debate vivo. Se a internet está aí como uma ferramenta que a gente foi obrigado a atropelar o tempo para usá-la de todas as formas, vamos utilizá-la de forma positiva, porque é possível fazê-lo e a gente tem que usá-la para fazer chegar a informação a quem, porventura, não tem condição de recebê-la presencialmente, na escola, enfim. Acho que a gente pode fazer a diferença sim. Neide, a gente te convida em breve, pode ter certeza. E muito obrigado por ter aceitado participar da live do Léo. Um grande abraço. Eu que agradeço e estou à disposição. Abraço para todos vocês. Saudade dessa terrinha maravilhosa. Fica com Deus. Um bom início de semana.